Maldiolo. Se isso aconteceu, é porque vocês tiveram a boa vontade, vocês são o futuro do país. E cada um de vocês daqui a algum tempo, daqui a 5, 10 anos, vai ter muita responsabilidade. Daqui a 10 anos eu estou com 70 anos. Então vocês vão estar tendo que cuidar de mim. A responsabilidade do país vai ser de vocês. Então o que eu fiz? Amanhã, 7 de setembro, é comemoração da independência do país. Por incrível que pareça, eu não conheço, pelo menos que eu saiba, nenhuma escola está comemorando a data nacional. Qualquer lugar do mundo estaria comemorando a data nacional em qualquer escola. Por incrível que pareça, aqui não. Quando eu digo aqui, é do Iapoque, é Chuí. Então, levando-se em consideração que eu tenho responsabilidade com vocês, vocês são minha responsabilidade. Quando vocês vêm para mim, é como se eu estivesse cuidando do meu filho e da minha filha. Porque eu não quero dar para vocês menos do que eu dou para meus filhos. Porque não é justo. Eu tenho um filho na idade de vocês e tenho uma filha que está quase chegando na idade de vocês. Então, se eu olho para eles, eu tenho bem cuidados, eu sou obrigada a ter esse cuidado com vocês. Em comemoração a isso, eu convidei o William, o Luiz e veio também o Lucas para falar um pouquinho sobre o que representa dentro de um país uma independência. Não sei se vocês no sexto ou nono ano tiveram professores que abordaram essa importância. Quando um país se torna independente, não é apenas porque ele se separa de um país, mas ele assume a responsabilidade de defender esse espaço que é de uma nação, de um povo, de outros. Quando nós nos separamos de Portugal, não foi apenas nos separar de Portugal, mas assumir a responsabilidade de defender toda a nossa fronteira dos outros países. Eu não sou especialista na área, mas eu trouxe essas pessoas que vão explicar para vocês por que é importante uma data como essa. Vocês estão vendo, lá fora tem a guerra da Ucrânia com a Rússia, tem o problema de Israel com a Palestina. Isso tem a ver com domínio de território. Domínio de território sempre vai ser um problema muito sério. Vocês estão vendo hoje o problema. Todo mundo aqui tem internet, tem o problema da X, é internet. Quando a X sai, muita gente vai ficar sem o seu canalzinho de comunicação. Quando a Starlink sai, você tem uma parte da Amazônia que não tem internet. Isso se chama soberania nacional. São coisas que vocês deveriam estar começando a entender, a aprender e não estão. Então, só para vocês terem uma ideia, é um assunto complexo, vocês vão ver isso muito com mais profundidade no segundo e principalmente no terceiro ano, porque isso é matéria de Enem em qualquer vestibular. Então vocês vão ver isso com mais clareza no segundo e no terceiro ano. Então vocês vão ouvir uma pequena exposição para vocês começarem a ter ideia do que isso significa. Com vocês, professor Lucas ou Luiz? Professor Luiz, não deixa de ser professor. Ele é engenheiro, a nacionalidade dele de nascença é portuguesa, ele não é brasileiro de nascença, ele é português, e mesmo assim ele tem muito amor pelo nosso país. Então eu quero que vocês ouçam com carinho a exposição que ele vai fazer. Tá? Obrigada, só um minuto. Vamos lá. Eu estou de bengala, mas o pessoal diz, lá vem aquele velho falar. É só para explicar para vocês que eu não sou velho. Eu tenho uma juventude acumulada. Meu nome é Luiz Gonçalves, Luiz. E eu sou o segundo vice-chanceler do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro. O que é o Círculo Monárquico do Rio de Janeiro? É um braço da Casa Imperial do Brasil. Casa Imperial do Brasil foi a que deu início, a que fez o Brasil nascer. Se hoje nós temos um país chamado Brasil, foi só lá atrás.
7 de setembro de 1822. Isso você já sabe. A minha parte mesmo é desmistificar certas coisas que existem na história. Não vou falar muito, não. Mas uma coisa que nós temos aqui no Rio de Janeiro, que muitos países, outras cidades do Brasil quase não têm, é que as ruas em que a gente passa, as praças onde nós passamos, os monumentos, elas estão constantemente nos contando a história, contando o nosso passado e dizendo para onde nós vamos. Porque conhecer a história é prever o futuro. Você sabe o que aconteceu lá atrás e projeta para frente. Eu vou fazer uma pergunta que eu brinquei com a professora e ela caiu, não é? Todo mundo conhece a Praça Tiradentes, né? Conhece? Ela não conhece. A Praça Tiradentes tem uma estátua, um cavalo, em cima do cavalo está Dom Pedro I. Eu pergunto a vocês, o que está na mão de Dom Pedro I? Aqui na Praça Tiradentes. Uma espada. Quem falou iPhone? Foi você que falou iPhone? Não era o iPhone, tá? Só um falou que era uma espada? Não era uma espada. Você sabe o que tem na mão de Dom Pedro I, em cima de um cavalo? A primeira Constituição do Brasil. Não é uma espada, é um monte de papel. Onde esses papéis estão abaixo da cabeça dele. Significa que a Constituição é que prevalece, não o rei. A Constituição. Pela ideologia, pela religião dele, primeiro vem Deus, a Constituição, que é a pátria, e depois vem o resto. Quem é o resto? Ele. Correto? Então, quando a próxima vez que vocês passarem na Praça Tiradentes e olharem para a estátua, vocês dizem, pô, aquele maluco falou isso. Não era uma espada que está na mão dele, é a Constituição. Tá? Então são duas coisas que nós vamos falar hoje aqui. É sobre a Constituição, a primeira Constituição, 1824. Opa, está fazendo 200 anos agora. Né? E vamos falar sobre como nasceu o Brasil. Está fazendo 202 anos. Amanhã, o Brasil faz 202 anos. Correto? Só para brincar com vocês, todo mundo conhece a bandeira do Brasil. Óbvio, se não conhecesse, não estaria aqui. Alguém sabe me dizer o que representa o verde da bandeira do Brasil? Representa as florestas? E o que representa o amarelo? Poxa, ninguém lembra mais. O ouro. Mas só tem um aqui falando. O resto está tudo viajando. Muito bem. O verde representa o amarelo, as matas do Brasil. O amarelo representa o ouro. E o azul, no caso, representaria o céu varonil do Brasil. Tá? Agora eu pergunto a vocês, onde está escrito isso? Em lugar nenhum. Tem livro que fala sobre isso? Que o verde é as matas, que o amarelo é o ouro? Não tem nada a ver. O que está escrito na história, documento que nós pesquisamos, a gente vai atrás para saber a verdade. Então quem se interessar vai descobrir agora o que significa o verde da bandeira do Brasil. O Brasil nasceu assim. Essa é a primeira bandeira do Brasil. O verde representa a Casa dos Braganças de Portugal. As matas? Não.
É a Casa Bragança, de Portugal. E o amarelo? Ah, o amarelo é ouro. Também não é ouro. Esse amarelo, se vocês perceberem, está num formato de entre. Esse amarelo representa a Casa Habsburgo da Áustria. Opa, peraí. Então o Brasil nasceu através dos Braganças de Portugal e o Habsburgo da Áustria? Exatamente. Dom Pedro de Bragança era um português. Dona Maria Leopoldina é austríaca. Aliás, Maria ela colocou depois, né? Ela queria ser brasileira. Então, eu quero um nome Brasil, bem Brasil, Maria. Essa é o verdadeiro significado das cores da bandeira do Brasil. Ah, mas eu ouvi falar, eu também ouvi. Na escola me ensinaram assim. Ela aprendeu assim, ele aprendeu assim. Mas não está escrito em lugar nenhum. Não tem documento para isso. Essa é a verdadeira bandeira do nascimento do Brasil. Hoje é diferente. Está errada a bandeira hoje do Brasil? Não, está perfeita. Ela lembra que o Brasil nasceu da Casa dos Bragança e da Casa dos Habsburgo. Dom Pedro I, Maria Leopoldina. Bom, desse casamento nasceu um filho. Está aqui o filho. O símbolo do Brasil. A força econômica do Brasil, que é o café e o fumo. A força política internacional e sob uma coroa. Ah, o cara mandava eles montarem. Pode esquecer. Na época em que o Brasil nasceu, na época do Império, ele era constitucional e parlamentarista. E nisso fizeram uma Constituição, aquela que ele levantou sobre um cavalo, mostrando ao povo: olha, aquilo que vocês aprovaram está escrito aqui e será cumprido. Então, como base para que nossos amigos vão falar, o Brasil nasceu de Dom Pedro com Dona Leopoldina, e esta é a primeira bandeira do Brasil. E mais tarde foi substituído por um globo azul com as estrelas, o Cruzeiro do Sul, né? E vamos também falar sobre a primeira Constituição do Brasil. A primeira Constituição do Brasil não foi um cara que escreveu e falou: é essa aqui, tá? Futuramente, mais à frente vocês vão ver que ela foi, que demorou 2 anos, que ela foi legitimada pelo povo. O pessoal ia lá, lia e falou: concordo. Ó, esse parágrafo aqui não concorda. Por isso que quando terminou, ele levantou a Constituição do Brasil. Tá certo? Não vou oferecer resposta se alguém quiser questionar alguma coisa, porque praticamente eles vão destrinchar tudo aqui. Tá bom? Mas se alguém tiver alguma pergunta, é agora. Não tem? Beleza, menos trabalho para mim. Tá ótimo. Professor William, ele vai falar agora sobre a primeira Constituição do Brasil. Processo de